faz todo sentido do mundo, uma vez que derivada é uma taxa de variação. A taxa de variação de algo que não varia tem que ser zero mesmo. Regra da potência. Se tu tem um x na n, é o tombo, né? O n tomba, x na n menos 1. Se você tem uma constante multiplicando a sua função de x, a constante pode esperar enquanto a gente deriva o x, o que envolve x, né, mais precisamente. E depois você multiplica se precisar, etc. Derivada de soma e diferenças. Você pode fazer as derivadas separadamente. Faça cada uma separadamente para, de modo geral, facilitar, né? Quando a gente faz em pedacinhos, facilita. Daí aqui começam as regras um pouco mais difíceis. Por exemplo, a regra do produto. Quando você observa que a sua função é uma multiplicação, você tem essa fórmula. Que, de novo, tem por trás a ideia de fazer as coisas separadamente. Claro, você sempre vai me escutar falar, você pode, porque sempre existem outros meios, ou melhor, de modo geral, existem outros meios. Aqui, por exemplo, a gente poderia primeiro fazer a multiplicação, utilizando regras de potenciação, e depois a gente deriva. A mesma coisa, a regra do quociente, por sinal, ela é bem semelhante, também tem uma fórmula quando você observa que a tua função pode ser escrita como uma divisão de duas funções, né? Note que a gente está falando sempre de funções, não de, sei lá, coisa com x em cima e embaixo um número. Aí é constante, é a regra da constante. Não é coisas que dependem de x, né? E a última regra que a gente viu foi a regra da cadeia, que está mais para a regra do encadeamento, porque a ideia é você olha para a sua função, essa função não é algo que você sabe fazer com as regras que nós vimos previamente, porque, por sinal, tem uma soma ali dentro da raiz, mas você pode, então, fazer substituições para ficar mais simples, né? Você pode chamar de u quem está aqui dentro. Daí a tua função agora já não é mais raiz de 5x mais 2, mas sim raiz de u. Você tem duas novas funções, essa e essa. Você deriva as duas e multiplica. Muito bem. Eu vou fazer um problema aqui e depois eu vou te pedir para fazer um parecido só para a gente ir acostumando de novo. Vamos lá. Eu vou fazer uma regra da cadeia bem interessante, veja só. Vai ser o seguinte, vai ser a raiz quadrada de x mais 1 vezes x ao quadrado mais 3x. Ok? Então, tem raiz. Só que não tem apenas um x elevado a alguma coisa dentro. Tem somas. Por sinal, tem até multiplicações. Então, a ideia é fazer a regra da cadeia. Vamos lá, se fosse apenas a raiz de x, eu saberia. Se tudo ali dentro fosse apenas um xzinho, eu saberia. Então, a ideia é eu chamar tudo que está ali dentro de u. X mais 1, x quadrado mais 3x. Muito bem. Esse é meu u. E eu falei para você que sempre que nós definimos uma função, é importante que nós encontremos a derivada dela. Para no final lá fazer a chain rule, né? Regra do encadeamento. Agora você já está fera em fazer derivada pela regra do produto, pelo menos umas derivadas simples assim. É a derivada da primeira, vezes a segunda normal, mais a derivada da segunda, vezes a primeira normal. Isso aqui já vale como a derivada. Agora, vamos para a próxima. Próxima parte, né? Que é onde eu pego aquela função e já aplico a mudança que eu quero. Eu quero chamar quem está ali dentro de u. Então, bora fazer isso. Vai ficar u elevado ao meio. Só lembrando, raiz pode ser escrito como potência fracionária. E esse cara é muito simples de derivar. A gente derivou trocentas vezes na aula passada. Cai 1/2 u elevado a menos 1/2. Acredito que já esteja tranquilo para você.
Acontece que eu não quero nem essa, nem essa. Quem eu quero é df dx. Vai ser esse vezes aquele. Ok? Dá de fato isso. Se cortar o que é igual, sobra isso, né? Claro que a gente não vai cortar, seria tanto quanto redundante. A gente vai pegar e vai substituir as coisas das mesmas cores aqui, né? Que é o que, de fato, essas derivadas são. É só tomando um cuidado, que é multiplicar por tudo, então tem que ter um parênteses aqui para a gente não se perder. E agora, né, a gente tem que finalizar substituindo o U por quem ele é em termos de X. Ele é isso. Tá meio grande ali, eu vou escrever pequenininho aqui. X mais 1 vezes quadrado mais 3x. Esse é o U, então tem que estar elevado a menos 1 meio. E agora eu simplesmente copio isso aqui, pronto. Chegamos na derivada. Precisa simplificar? Não. Assim já tá louco de bom. Beleza? Vamos recapitular o que eu fiz. Função feiona. Ah, se for só raiz de x, né? Então pega e chama, pô. Chama isso aqui de uma nova letrinha. Só que tu vai ter que derivar. No caso aqui, como era uma multiplicação, tivemos que fazer a regra do produto. Atenção a isso, que seu exemplo vai ser parecido. Então, uma vez que eu chamei de U, tem uma nova função. Agora, em termos de U, jogo pela regra do tombo, um meio para frente, um meio menos um em cima. E no fim, a regra da cadeia é a multiplicação dessas derivadas. No fim, eu troco o que é U por X. Tranquilo, né? Coisas tranquilas. Agora, a sua função vai ser bem semelhante, vai ter a mesma ideia. Vai ser assim, se liga só. Vai ser x, 3x a quarta mais 1 dividido por x mais 2. Tudo isso elevado a 17. Ok? Obviamente, eu não espero que você faça essa multiplicação disso aqui por ele mesmo 17 vezes, né? Você vai fazer isso aqui pela regra da cadeia. Ah, como seria fácil se fosse só U elevado a 17, né? Seria simplesmente 17U na 16. Bem, essa é a ideia. Mas eu já falei demais. Agora é sua vez. É o que eu fiz aqui. A lógica é completamente a mesma. Então, a princípio, não é para ter grandes segredos. Tudo que você precisa já fez nas outras aulas, mas qualquer coisa está na apostila. E de toda forma, eu vou te enviar no WhatsApp que eu acabei de fazer, tá bom? Tá bom, beleza. Ó, qualquer coisa, estou aqui.
Vamos ver. Vamos ver, porque na Hum, aula passada você tinha errado É. a regra da cadeia. Vamos ver se você pegou a ideia. hum, Então, você chamou de U quem está dentro e fez uma regrinha hum, do quociente. E a regrinha do quociente ficou legal. Daí depois você derivou aqui, daí você coisou. Maravilha! E... Parabéns, Ah, parabéns. Ficou topzera. Então, regra da cadeia é isso. Regra da cadeia uhum, é ficar esperta com as necessidades estéticas, do tipo, tá tão feio, uhum, como é que eu faço para deixar bonito de um jeito que eu sei resolver? Vai uhum, chamando de U, de V, de W, uhum, até tá tudo feito. Beleza? beleza. Por exemplo, esse caso aqui. Como tu podes ver, tem duas raízes, né? Eu acho que tem um jeito mais inteligente de resolver, mas ele quis fazer um exemplo de uma situação onde você precisa fazer mais de uma substituição. Por quê? Porque, digamos que eu fosse resolver esse negócio e eu pensasse assim, não sei resolver esse negócio. Mas se o que está dentro dessa raiz cúbica fosse x, eu saberia, não é mesmo? Acontece que eu não sei resolver o u também. Eu não sei a derivada do, não sei fazer de cabeça com regras, porque se u for, que eu acabei de apontar que ele é, 2x ao quadrado menos x, eu não sei derivar isso aqui, né? Então eu vou ter que fazer uma outra regra da cadeia, do tipo, se fosse só raiz de Iuda, eu saberia, né? Mas não é. Mas chama, então, né? O V vai ser 2x ao quadrado menos x. Daí você deriva aqui, você vai ter um novo U, agora U vai ser uma raiz de V, daí você deriva também. E tudo isso você vai jogar lá dentro, né? Vamos ver o exemplo? Então, eu quero que você entenda que às vezes não é tão simples deixar bonito. Só isso, nesse primeiro momento. Então, veja só, nós temos raiz cúbica da raiz quadrada de 2x quadrado menos x. Eu chamei de V quem está aqui dentro. Ele já fez meio pulando uns passos, né? Fazer o que ele fez não mostra a motivação de não ter chamado tudo de uma vez de V. Mas eu te expliquei. Porque se eu chamar tudo aqui de V, eu ainda não sei resolver a derivada do V sem usar a regra da cadeia. Então ele chamou aqui de V, né? Agora ele chamou isso aqui de dentro, né, com a raiz de U, aí ficou raiz de V. E finalmente, depois disso feito, raiz cúbica do U. Então é assim que resolve mesmo. Bem, eu vou fazer do meu jeito aqui, que eu acho melhor que o jeito do cara da apostila. Então eu vou apagar, fazer mais bonitinho. Apaguei demais também. Muito bem. Vamos lá, vamos para as nossas motivações primárias. Eu não sei derivar isso. Mas se fosse simplesmente a raiz de U, a raiz cúbica de U, se tudo que tivesse dentro dessa raiz aqui fosse U, eu saberia. Maravilha. Então vamos fazer isso. U é igual. Bem, eu não gosto de ficar escrevendo raiz, então vou escrever 2x ao quadrado. X. Elevado ao meio, claro. Só que eu não sei quem é essa derivada. Então eu vou ter que chamar quem está ali dentro de V, porque se fosse simplesmente V elevado ao meio, eu saberia. Então vamos lá, vamos chamar ali dentro x ao quadrado menos x. Agora eu já sei derivar. Só que eu vou fazer derivada em x, que a letrinha que está aqui é x. Vai ficar 4x menos 1. Tranquilo. Agora vamos voltar para o u. O u pode ser escrito como, bem, quem está aqui dentro é v. Então, v elevado a 1 me. Portanto, agora eu sei derivar esse cara. du dv, já que a variável é v, vai ficar igual a 1 meio, v na menos 1 meio. Padrão. Bem, ainda não é o que eu quero. Vamos voltar para a nossa y, ou nossa f de x. Que agora, a princípio, vai ser uma f de u.
porque eu vou fazer a raiz cúbica, né? Coloco esse parênteses por enquanto, desse cara aqui dentro. Esse cara aqui dentro não era u elevado ao meio? Mas eu ainda não sei fazer com o meio. Eu sei isso aqui, né? Ó, eu sei que esse cara aqui dentro é o v, e ele está elevado ao meio, né? Raiz quadrada é uma coisa que o meio. Então, ele é o que eu chamei de u. Só estou fazendo o mesmo caminho, só que ao contrário, para você entender de fato que quem está dentro da raiz cúbica da raiz cúbica é quem eu chamei de u. Entender de fato. Então, quem está aqui é o u. U elevado a 1/3. Maravilha. Então vai ficar df u igual a quem? Pô, de novo, 1/3, u na menos 2/3. Maravilha. Então, a gente já entendeu que a derivada vai ser a multiplicação de todo mundo. Esse aquele, aquele outro. Só que tem um monte de letra que não é x aqui, vamos ter que fazer a substituição das coisas. Quem é u? U é v no meio. Mas esse cara pode vir aqui, já vai ficar 6 aqui. Note, esse cara é esse, com a substituição de quem é u em termos de v. Esse cara é esse. Agora, como nós temos potência de potência, multiplicam-se as potências. E bases iguais somam-se os expoentes. Então, vai ficar v de 1/2 vezes menos 2/3 menos 1/2. Bastante continha de matemática básica. A derivada acabou faz tempo, né? Então, cortou, fica 1/3. Menos 1/3 menos 1/2. Mesma coisa que menos 1/6 menos... Não. Menos 2/6 menos 3/6 menos 5/6. E agora, finalmente, o V, eu havia dito que era isso. Opa, aqui, desculpa. 2x² menos x. Ok? Agora está derivado. Note que sempre existe um caminho mais fácil. Eu poderia, para ter facilitado a vida, ter juntado essas duas raízes. Eu não fiz, é claro, porque a gente está treinando outras coisas aqui. Mas eu poderia ter feito assim: 2x² menos x, bem, 1/2, 1/3. Potência de potência multiplicam-se as potências, ficaria simplesmente 1/6. E aqui você precisaria fazer uma regra da cadeia apenas. Não foi o que eu fiz, né? Mas por isso que eu digo sempre, não vá fazendo em cima da primeira ideia que surge na sua cabeça. Verifique se a ideia que você teve é a mais simples, se não tem algo para facilitar. Bem, suponha que a pessoa não tenha visto isso. Daí ela chama de U esse cara. Todo esse cara, que é tudo que está dentro da raiz cúbica. Se fosse raiz de U, eu saberia. Mas esse cara eu não sei. Fazer a regra da cadeia nele também. Chamo de U quem está aqui dentro. Ah, isso eu sei derivar. Maravilha. Agora eu jogo esse V aqui. Eu também sei derivar V elevado ao meio, né? Veja, eu joguei aqui. Minha função que me importa agora é essa. Agora eu sei derivar. Sim. Quem importa no fim das contas é o Y. Logo, eu chamei de U aqui.
Derivo, também sei derivar. Chamei de U aquilo tudo justamente porque eu saberia derivar se eu chamasse de U. E daí aqui virou matemática básica de substituição, né? Nada demais. Beleza? Beleza. Então tá bom. Então, de novo, né? Aquela velha história. Eu vou te pedir para fazer uma parecida, mas não vai ser com raiz, que raiz é chato. Vai ser com potências. Vai ser assim, ó. Você não pode fazer o esquema do potência de potência multiplicam suas potências, tá? Eu sei que dá para Tá. resolver, mas a gente está treinando outra coisa, que estamos treinando regras da cadeia complicadas, Tá. ok? Que você dá dois nomes ali. Sempre se perguntando, pergunte-se a si mesmo, o que que eu tenho que fazer para facilitar minha vida, né? Por aí vai. Deixa eu mandar Beleza. para você aqui. Depois eu vou te ensinar um esquema que quem tá fera na matéria consegue resolver assim em menos de um minuto. Gosto. Tinha ido pegar uma aguinha. Qualquer coisa, eu tô aqui, tá? Tá, beleza. Beleza, estou aqui ainda.
Dei uma empacada. Ah, 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 é? é, se vai e Então vem. Peraí. vamos lá. Eu não Último. vou receber nada sem você fazer sozinho antes. Vamos lá. Eu É, olho para essa função e não sei derivar ela. Por que que eu não sei? Eu não sei derivar ela porque eu não sei essas coisas com os expoentes. Mas se fosse apenas u elevado ao cubo, eu saberia, certo? certo, tá, isso eu fiz. Então já está no caminho certo. Você falou que u era x ao quadrado mais u É, elevado ao quadrado. Só que eu olho para isso e também não sei resolver. Mas seria gente, tão bom se fosse só v ao quadrado, né? aí Certo? isso eu fiz. Aí Maravilha. V ao Daí você quadrado, derivou, suponho, né? e aí ficou 2x mais 1. Ok. Por que que você chamou isso de v? Porque você tentou derivar esse cara e Por não que que é? conseguiu. Só que Nossa. agora que você chamou esse negócio de v, você consegue derivar, O, certo? certo. V ao quadrado, acho que eu pulei essa parte. Foi aqui que todo mundo erra. Mas é tudo uma questão de ordem, ir com paciência que vai dar certo, entendendo o que está fazendo. Não adianta querer decorar aqui, porque decorar vai causar uma confusão desgraçada. Você tem que entender que você está chamando as coisas por outros nomes para facilitar a tua vida. E fica o V fica 2x, porque derivar o 1, que é uma constante, é zero. Isso? Sim. Tá, beleza. Aí, então, o vai ser o V ao quadrado. Ah, derivando isso, fica 2V. Hum, hum, hum. Se eu derivar, fica 2V. Tá, 2x, tá bom. É, tá. Se eu voltar igual ao quadrado, 1 se igual a 2x ao quadrado. E aí eu tô dizendo que vai ser 2x ao quadrado ao cubo. Ok, não sei, voltei para onde eu estava. Tá. A gente disse que u é igual a v quadrado. Tem que Tá, continuar. Du, dv
vai ser 2v, certo? Hum, Acontece que, por que que a gente chamou essa coisa toda de u? Porque a gente queria derivar esse negócio aqui. Então significa que agora eu vou fazer a minha f de u, no caso. Tudo isso aqui é u. Então, beleza, porque eu sei derivar u ao cubo. 3u ao quadrado, certo? certo. Note, nós estamos querendo encontrar df dx. Apenas com esses dois caras não seria possível, não tem f. Agora, com isso aqui, a gente multiplica os três e chega na resposta, né? Hum, Então é bem simétrico, uma coisa vai puxando a outra. Beleza? beleza. Muito bem. Hum, tá bom. A parte da multiplicação eu não irei fazer. Hum, É, vamos lá, vamos lá. Eu vou fazer um outro exemplo. só. Coisas uma dentro da outra. Ou melhor, vamos olhar lá na apostila para aprender rapidinho uma coisa na apostila. Olha só isso aqui, ó. Isso aqui é um bicho feião. Muita coisa acontecendo. Hum, Vou fazer ele, já que eu tô sem criatividade de pensar hum, problemas. Bem, eu olho para esse negócio aqui e já me dá vontade de fazer uma regra do produto. Eu vou chamar esse cara de G e esse de H. Afinal de contas, nós temos um Y que claramente é um G vezes H. A derivada vai ser. Vou copiar já esses dois aqui. Derivada, derivada da primeira vezes a segunda normal, mais derivada da segunda vezes a primeira normal. Muito bem. Quem é G? É 2x ao quadrado menos x à quarta. Problema, eu não sei derivar isso. Porque está elevado à quarta. Então eu chamo de U quem está dentro. Agora eu sei derivar. Se eu não soubesse, eu chamava de V. E assim eu ia manipulando até uma hora que eu sei derivar. Certo? Então, G vai ser igual a U à quarta. Ou seja, dg du é igual a 4u à terceira. Mas eu quero dg dx. Na realidade, quem eu quero é o g', né? Para fazer a substituição lá. Que é o dg dx. Que é a multiplicação desses dois caras. Que legal. Porque agora vai ser só substituir o u. Bem, dá para juntar. Não, não dá para juntar, não. Dá para pôr esse 4 na frente. Daí eu posso fazer assim: o u é 2x ao quadrado menos x, né? Tudo isso ao cubo. Vezes 4x menos 1. Maravilha. Esse é o meu gelinho. Tudo isso só para o gelinho. Esse carinha. Agora vamos para o H. Essa aqui foi mais fácil do que eu esperava. Eu queria uma que desse uns BO assim para resolver. Derivada da de cima, vezes a de baixo normal, menos a derivada da de baixo, vezes a de cima normal, dividido pela de baixo normal ao quadrado. Temos H, temos a galinha.
Agora, a única coisa que a gente precisa é colocar as pecinhas no lugar. G', vezes H, mais G, vezes o H', que não deu espaço, né? Não deu espaço aqui para nós pôr tudo aqui. Vou colocar assim meio de lado. Beleza? Então, um probleminha um tanto quanto mais simples, né? Por quê? Porque não ficou toda aquela confusão de ter Hum, que chamar mais de uma coisa de um novo nome, né? Mas vamos fazer, já que a Puxila não quer me colaborar comigo aí, eu vou eu mesmo bolar uma questão assim que dá pau de novo. Que é importante que você não faça as coisas no automático. Derivada não é uma coisa que a gente faz no automático, a gente tem que fazer pensando. Beleza? Então, muito bem. Vamos pensando aqui. F de x igual. Vamos facilitar, né? Eu tentei fazer o mais fácil possível no outro caso. Vamos lá. 3x ao cubo mais 3. Eu vou pôr a quinta, eu vou pôr a sétima. Mesmo esquema. Eu continuo sem saber derivar. Mas se isso tudo aqui fosse U, eu saberia. U a sétima é fácil. Então, a gente aprendeu que toda vez que vai fazer uma regra da cadeia, tem que dar nome àquilo que você acha feio. 5 vem junto. E esse é o problema. Já que tem o 5 ali, eu ainda não sei derivar esse negócio. Mas se fosse V elevado a 5, eu saberia. Então é por isso que eu vou colocar V igual a 3x ao cubo mais 3. Eu estou chamando essa parte ali de V porque eu preciso derivar esse negócio aqui. Né? Olha a setinha sem derivada aqui. Eu preciso. Não é mesmo? Muito bem. Então, aqui eu já sei derivar. dv de x igual a 9x ao quadrado. Muito bem. Então, agora que eu sei derivar isso, eu volto para onde eu já não sabia derivar. Agora eu sei derivar. Ok? Mas por que que eu estou fazendo tudo isso? Porque eu queria inicialmente derivar esse cara. E eu chamei de U aqui, porque eu saberia derivar se isso fosse U. Beleza, agora eu já posso chamar de F de U. Vai ficar U elevado à sétima. Beleza? Recapitulando. Tinha uma função feiona. Saberia derivar se essa parte de dentro fosse uma letrinha só. Chamei a parte de dentro. Acontece que eu não sei derivar isso aqui. Eu não sei fazer o quê. O que a gente faz quando não sabe? Continua chamando de U. Ou melhor, continua dando novos nomes às partes difíceis de entender. Que no caso, esse cara aqui. Se esse cara aqui fosse só um xão, eu saberia resolver x à quinta. Não posso chamar de x, mas posso chamar de v. Agora eu sei derivar. Show. Eu chamei de v por quê? Porque eu queria derivar esse cara. Então bora derivar esse cara. Derivado. E eu chamei de u por quê? Porque eu queria derivar esse cara. Bora derivar esse cara. Agora, claro, é só fazer a multiplicação de todo mundo. Sem maiores segredos, né? Essa parte eu vou deixar 3 pontinhos, não precisa. O que precisa é o esquemático todo aqui.
Então, agora que eu fiz isso aqui, eu vou te pedir para fazer uma parecida. Vamos lá. Mas vai ser bem tranquilo mesmo, não precisa se preocupar. Vai ser o mesmo esquemito. Eu só não vou fazer assim o mesmo esqueminha 100%. Então vai ser 4x a quarta mais 4 elevado a 3 raiz quadrada. Beleza? Vamos ver se a raiz quadrada te ajuda. Vou te enviar o que eu fiz. Regra da cadeia é assim mesmo. Como eu falei para você, dos 40 que entraram comigo, 10 fizeram a prova de regra da cadeia porque a turma se assusta. É, não, Então não pode ficar posso com dizer medo à que vontade. gosto. É, não dá, não. Nem eu gosto, pô. Sabe o que eu gosto? Eu gosto de ficar deitado no meu sofá ali, comendo uma coxinha, assistindo um desenhozinho japonês. Mas, né, infelizmente, não dá só pra ser feliz nessa Hum, vida. Tem que trabalhar hum. também. Beleza? Eu te mandei no Ai, zap o que eu fiz. Com tá, certeza vai te dar uma orientada, tá bom? tá, beleza.
Vejamos. Uhum. Você Isso. viu essa coisa, nós aí não sabemos derivar essa coisa. Daí, para isso, essa parte aqui deveria ser uma letrinha só. Foi o que você fez, chamou de V, com derivar. Depois você substituiu o V ali, conseguiu derivar. E finalmente substituiu onde a gente queria substituir. Conseguiu derivar também. E no final, a única coisa que você precisa é multiplicar todo mundo. Esse é o exercício. Mas eu não estou vendo, né? Ah, Você errou na o, parte o, fácil. Errou na parte fácil. Para que você fez esses caras aqui e não multiplicou ele, eles? mas é Entendi. porque, ó, 1/2 sobre u elevado a 1/2. Aí eu substituo. O que que é o u? É o 3v elevado ao quadrado. Mas eu não quero essa derivada. Eu não quero df du. Quem eu quero é Ah, df dx, certo? certo. Aqui, ó. Df dx é a multiplicação das derivadas, por isso o nome. Regra da cadeia, encadeamento, multiplicação, certo? Quem eu quero é a multiplicação. Uma vez outra, vez outra. Certo? Eu não Certo. quero simplesmente substituir o U aqui, Hum, porque senão não ia precisar desse cara, por exemplo. Né? Você tem que sempre multiplicar as derivadas, porque hum, quando você multiplica as derivadas, sobra só quem a gente quer, que é o df dx, entendeu? hum, Então, faltou isso aqui. Vou fazer. hum. Quem eu quero é df dx. Só que você me deu dv dx, du dv e df du. Se cortar isso com isso e isso com isso, sobra quem eu quero, certo? A regra do Certo. encadeamento obriga a gente a colocar as derivadas Hum, uma do lado da outra. Então vai ficar 16x ao cubo vezes 3v ao quadrado vezes 1/2 de u na menos 1/2, entendeu? Daí vai ficar 8 vezes 3, 24. X ao cubo, quem é V? Ah, não lembro quem é V. Tem que olhar lá na tua coisa, né? 4x à quarta mais 4. hum. E o U, eu não sei quem é também. Ah, 4x, 4x4. sim, é o 4x à quarta mais 4 ao cubo. Isso. Pronto, aqui. Ah, claro, isso é o U, né? E ainda estava Hum, elevado a menos 1/2, e esse cara aqui estava elevado ao quadrado. Agora sim. Agora sim, agora finalizou a conta. Você sempre tem que multiplicar, ah, beleza? Show de hum. bola. Então, vamos ver. Ah, eu prometi para você que eu ia te ensinar um jeito mais fácil de fazer, Por né? favor. Bem, o jeito mais fácil é um jeito para quem já está, né, entendendo Hum, as coisas, assim. Eu acho que ainda você deveria continuar dando uma hum. treinada no jeito antigo. De toda forma, eu vou te mostrar. Tá. Hum, Digamos que a gente tem uma função que ela consegue ser identificada como uma outra função elevado a n. Parece uma regra do tombo, hum, mas cadê o x? Não tem x, então por isso que não é uma regra do tombo natural, normal. Aqui eu já vou te dar um exemplo, né? Mas de modo geral, uma função com uma outra elevada a n. Então a derivada vai ser quem? Vai ser n g na n menos 1 vezes g'.
ok? Isso, se você parar para pensar, é uma regra da cadeia, claro, para uma situação muito específica, que é quando nós temos expoentes. Vamos ver um caso, né? Digamos que a gente tenha um f de x igual a um x à quarta mais 4 do elevado ao cubo, raiz, que nem eu fiz antes, para você. Eu ainda não consigo identificar de imediato quem é o n. Vamos manipular. Potência de potência multiplicam-se as potências. Vai ficar 3 meios, certo? Utilizando a regra que eu acabei de ensinar, vai ficar o seguinte: cai o n, g, que é essa parte aqui de dentro, na n menos 1, vezes a derivada de quem está dentro. Ok? Pronto. Uma conta que era resolvida ali em muitas linhas ficou em uma só, basicamente, né? Tá resolvido já. A regra da cadeia pode ser simplificada quando nós tivermos uma situação que nos, Tá, né, tá. permita Prefiro isso. dessa versão. Nem sempre é tão direto, porque às vezes tu vai ter uma regra do produto ali no meio, Hum, né, quociente e tal. Então é Uhum. importante que você saiba fazer do jeito geral, né? Sim. Mas dá para fazer desse jeito, então. Muito bem. Ou Deixa eu seja, copiar essa regra copia aí. simplificada. O importante é você entender isso aqui, né? Que é tipo a regra do tombo, mas no final tem que fazer a derivada de quem está dentro. Tá. Tá, beleza. Muito bem. Ahn, o negócio é o seguinte. Eu vou pedir para você fazer um parecido. Agora que você copiou, né? Então, vamos lá. Mesmo esquema. Vamos ver como é que você se vira. Eu vou dar uma pitadinha de dificuldade. Só uma pitadinha. Hum, Mas vai dar para resolver desse jeito. Não se preocupa. Ahn, ok? ok, tentarei. Você pode continuar utilizando essa regra aqui. Tá. Só que aí o meu G É uma é o. função que você vai precisar derivar, né? O gelinha sempre aparece naquela regra. Mas o meu G' vai ser o x2 mais Não, um o gelinha vezes o vai ser a x3. derivada de quem está ali dentro, né? Tá. Que eu particularmente não sei quem é. Mas que para você fazer, você pode fazer a regra do produto, né? Tá. Isso.
Vejamos. Legal, você anotou a regrinha certinho, agora só faltava fazer a identificação. Daí você chamou de G quem está dentro da raiz e você achou a derivada. Só que você errou o sinal, né? Na regra do produto é soma. Derivada da primeira, vezes a segunda normal, mais a derivada. Mas, Cadê a derivada da primeira? Ah, tá. Você derivou aqui. Você derivou a segunda primeiro que seja. De toda forma, o sinal é positivo, tá? tá. Tá. Daí, você aplicou a regra. Saiu, ele elevado a menos um meio, derivada de quem tá dentro. Perfeito. Perfeito. Então tá bom. Eu acho que eu te ensinei o que dava pra se ensinar de regra da cadeia. Ai, beleza. Acontece que, obviamente, né, só o que eu te ensino aqui não é o suficiente. Então você vai ter que estudar por conta própria algumas coisas. Uhum. Vamos, então, continuando. Ele vai falar agora umas derivadas especiais de algumas funções especiais também. Por exemplo, as funções trigonométricas. Nós temos funções que são descritas por triângulos, né? Como seno, cosseno, tangente, secante, cossecante. E essas funções, elas aparecem com uma certa frequência e elas têm derivadas. E, como nos casos anteriores, são regras que a gente tem que decorar. Então, por exemplo, a derivada do seno é o cosseno. Daí, uma vez que você sabe isso, né, a gente aplica essa ideia em muitas situações diferentes. Por exemplo, ele não começa leve, ele já coloca um seno da raiz de 3x ao quadrado menos 1. Eu não sei quem é a derivada disso tudo. Eu saberia quem é a derivada de x. Então você já está pegando a ideia, né? Isso aqui vai ter que ser chamado de u. Tudo isso está dentro do seno. Acontece que isso aqui eu também não sei derivar. Daí eu teria que chamar de v. E assim sucessivamente, né? Bem, agora que você já sabe mais técnicas ninjas aí, talvez numa conta como essa não precise de tanto passo a passo. Mas vamos lá, eu vou fazer, né? Ele faz aqui, eu vou fazer do meu jeitinho. Dessa vez eu vou fazer mais rapidinho, não vou ficar com aquela regra com um monte de U, de V, de coisa arada. Mas daí você vai ter que acompanhar aqui. Bem, eu não sei quem é a derivada disso, mas eu saberia quem é a derivada do seno de U. Então, eu vou chamar de U quem está ali dentro. E agora eu vou usar a regra do tombo. É a regra do tombo para função, que eu estava te explicando agora há pouco. 1 meio, 3x ao quadrado menos 1 na menos 1 meio, derivada de quem está dentro. Essa é a derivada. Note que eu acabei de fazer aquela regra que eu acabei de te ensinar, que é, assim, escondidamente, mas é uma regra da cadeia. Então, agora f de u vai ser o seno de u. Eu acabei de ver no livro que o seno de x é cosseno de x, então o seno de u vai ser cosseno de u. Certo? Certo. Isso. E agora eu sei que a derivada vai ser a multiplicação das derivadas. Então vai ser isso, vezes isso. Acabou, né? É isso aí, sucesso total. Claro, dá para dar uma simplificada, né? Vamos jogar todos esses negócios para frente. Vai ficar 3x de 3x ao quadrado menos 1 na menos 1 meio, cosseno de u. Quem que é o u? Aquela raiz, né? É o u isso aqui. Então eu vou só copiar. Beleza? Beleza. Então, note, né, que você não vai conseguir mais fugir de regra da cadeia. Uhum. Às vezes a gente consegue utilizar
é o método simples, mas note que eu tive que utilizar o método rápido, simples aqui, né? Depois de já ter começado uma regrazinha de cadeia do jeito normal, percebeu? Eu tive que misturar as duas coisas. Sim. Importante que você fique atento a esse tipo de situação. Vamos ver um outro exemplo aqui. Cosseno. O derivado do cosseno é o menos seno. Muito bem. Olha só o que está acontecendo. O cosseno do seno da raiz de x mais 1. Então, é o tipo de cara que vai precisar da regra da cadeia. Porque eu não sei quem é a derivada dessa desgraça. Eu saberia quem é a derivada do cosseno de x. Eu teria que chamar isso aqui tudo de x. Problema, não sei quem é a derivada disso tudo. E assim vai, né? Ele faz aqui do jeito dele. Vamos ver o jeito dele. Ele fala que a derivada vai ser aquilo que eu estava te explicando, né? A da função vezes a parte de dentro do derivado. Ou seja, a derivada do que ele chamou de cosseno de u vezes a derivada do u. Foi o que eu falei que ia acontecer, né? Ele só tá sendo mais direto aqui. Então, a derivada do cosseno do u é o menos seno de u, e ainda ele colocou a derivadinha aqui. Mas quem que é esse u? O u é o que ele chamou de seno da raiz de x mais 1. Isso é u, tudo isso é u. Então, a gente nota que vai ser necessário derivar ele. Quem que é ele, derivado? Bem, a derivada do seno é cosseno, né? A gente tem que derivar esse negócio aqui. Daí, ele indica aqui que vai ser a derivada dele vezes a derivada de quem está dentro. E a coisa começa a escalar de dificuldade se a gente não ficar fazendo a coisa bem passo a passo, entendendo do nosso jeito, né? Então, vamos fazer isso. Fazer do nosso jeitinho. Ele está fazendo errado? Não, longe disso. Só que talvez ele esteja fazendo um pouco mais direto do que a nossa cabeça aguenta. Muito bem. Eu não sei derivar essa parada. Mas se fosse cosseno de u, eu saberia. Então, vou chamar de u quem está ali dentro. A pergunta que surge é: eu sei derivar quem está aqui dentro? Não. Pois é. Bem, na realidade, eu sei, né? Eu vou dizer o seguinte: vamos ver se você consegue acompanhar. A derivada do seno é cosseno. Então, vai ser cosseno de quem está ali vezes a derivada de quem está aqui dentro. Ah, daí tu vai usar aquela regra simplificada. Exato. Lá. Veja, aquela regra simplificada, ela também funciona para funções especiais. Tá. Só que você tem que derivar a função, né? Então, no caso aqui, como eu estou derivando o seno, né? Como eu preciso derivar o u, e o u tem seno, eu sei que vai ser cosseno, vezes a derivada de quem está dentro. Quem está dentro, isso aqui tudo. Como é que eu derivo isso aqui tudo? Daí já é um pouco mais fácil, porque vai ficar 1 meio x mais 1. Bem, já é menos 1 meio, né? Puta merda. Então esse menos vai lá para frente. Esse menos aqui foi lá para frente. Tá. Pera, mas por que tem menos? Eu copiei errado aqui. Não existe esse menos aqui. Porque aqui é a raiz, né? Né? Não tem esse menos, certo? Certo. Certo. Então, não tem menos nenhum ali. Vamos voltando desde o começo. Bem, preciso derivar o u. Vou usar a regra rapidinha. A derivada do seno é cosseno, então vai ficar cosseno do que está ali, né? A derivada do seno de x é o cosseno de x. Então, cosseno de quem está ali, vezes a derivada de quem está dentro. Meio, x mais 1, elevado a menos 1 meio, vezes a derivada de quem está dentro de novo. Sacou? Por isso que eu digo, essa técnica é uma técnica maravilhosa, só que a pessoa tem que saber o que está fazendo. Beleza? Aqui só nessa linha tem duas derivadas. Né? A gente evitou de chamar de U, de V, de W. Ia ficar grande o bicho se fosse para fazer todas aquelas substituições, né? Mas tem que ficar esperto. Eu sei que tá certo agora. Se tu ia se garantir,
Tem que treinar, né? Hum, sim. Muito bem. Daí a gente vai ter uma f de u, que é o d, que é cosseno de u. Ainda tem essa parte. Eu fiz tudo esse negócio aqui Hum, para poder chamar essa parte de u. Eu sei que a derivada do cosseno de u é o seno de u. Menos o seno, sendo mais preciso. hum, Agora a gente pode terminar a conta. Vai ser esse, vezes aquele. Nunca esquece de multiplicar as coisas, hein? E agora a única coisa que a gente precisa para terminar a conta é trocar aquele u por quem ele é, né? hum, E o u é tudo isso aqui, olha só que desgraça. O u é grande. Pagar aqui. Então é o seno. Opa, é o seno do seno daquilo ali tudo, cosseno daquilo ali, vezes hum, isso aqui tudo ainda. Tá uma função bem grande, né? Vamos sim. recapitular o que foi feito. Eu tinha essa funçãozinha Hum, meio feia para resolver. Seno do seno da raiz de x mais um. Não sei derivar. Mas se fosse só cosseno de u, eu uhum, saberia. Chamei. Mas a gente sabe quando nós temos essa ideia de chamar uma parte de u, a gente vai ter que derivar essa parte. E essa função aqui não é hum, nada simpática de derivar, mas vamos hum, utilizar a nossa regrinha rápida. A derivada do seno é o cosseno. Então eu repito basicamente, mas eu troco o seno por cosseno, tá uhum, vendo? É a mesma sim. coisa, só troquei. Só que agora, tal qual você viu lá na regra rápida, tem que derivar quem está dentro. Quem é que está dentro? Isso aqui. Quem é a derivada disso aqui? É isso. Beleza? Beleza. Regrinha rápida. Então essa foi a parte difícil. Agora vamos voltar. Eu chamei de u, derivo. Aqui. E no final, é só multiplicar essas duas coisas. Tomando bastante cuidado, porque o u é um bicho grande, né? O u é o seno da raiz do x mais um elevado a meio, né? Então a coisa pode escalar de Uhum. dificuldade assim, brabo. Brabo, brabo, brabo. Portanto, eu vou pôr uma meia boca aqui para você. Tá bom? Nossa, Bem isso meia dá um boca. nó no cérebro. É para dar nó mesmo. De novo, se eu ficasse aqui só fazendo conta para você, você se sentiria tão bem. Ah, eu tô entendendo tudo, essas derivadas. Não, pô. O negócio é sentir a pressão. Chega na hora da prova, você vem pior. Então, vai ser o cosseno de x quadrado mais 2 vezes x ao cubo mais 3. Ó, eu tenho uma regrazinha da cadeia bem simples aqui, se você parar para pensar, né? Eu vou enviar a você e não vou dar muitas dicas. Eu até vou te dar uma ideia. Não olha muitas coisas que eu fiz, não. Porque esse caso aqui é bem diferente dos outros casos, tá? É mais simples, é bem mais simples, muito mais simples do que tudo que a gente viu até agora, mas é diferente, né? Então, ficar vendo as coisas aí talvez te confunda. Vá no que Tá. você confia. Vá chamando de o que você precisar, e é isso, beleza? Tá. Mas tipo, nessa função do cosseno, eu posso. Eu não posso usar aquela regra. Eu posso usar essa regra Ué, simplificada. não usei aqui pro Seno? É, Pode. tá. Então é um jeito de fazer E mais a, de, rápido também. tá. E a derivada do cosseno é menos seno de x, é isso? Isso aí. Tá. Jesus. Ai, tá. Deixa eu pensar.
Muito bem, vamos ver. Eu não sei, pareceu, não sei, simples, eu esqueci um pedaço, não sei. Hum. A derivada do cosseno é o menos seno. Então tá aqui o É, menos seno de tudo que tá ali, vezes a derivada vezes a que tá derivada. dentro, que está aqui. Perfeito. Nota 10. Ah, que beleza. Eu falei que era um pouco mais simples, né? Sem Uhum, olhar as coisas que eu fiz antes, né? Ajudou uhum, porque não confundiu. Muito bem. Muito bem, então beleza. vimos o seno, vimos o cosseno. Agora vamos ver a tangente. Veja só. A derivada da tangente é a secante ao quadrado. O que é uma secante, né? Você pode estar se perguntando. Secante é, né? Que o cara fala assim, é a secante, beleza, mas e daí? A secante é o inverso do cosseno, basicamente. Escrever secante e escrever 1 sobre cosseno dá no mesmo. Peraí, deixa eu só anotar isso. Função tangente é a derivada Não, é. a função tangente é a tangente, né? Gente, tá, Que ela pode tá ser sendo sobre descrita cosseno. como seno dividido por cosseno. É uma das formas de você escrever a tangente. Beleza. É, E a derivada é que é a secante. exato. Tá, Exatamente. tá. E eu estava a falar Que que daí também pode ser representada sobre como 1 sobre cosseno. secante. 1 sobre Ah, 1 sobre, cosseno. 1 Isso. sobre cosseno. Tá. E aqui a gente pode notar que ele faz a derivada da tangente pela regra do produto, ou pela regra do quociente. Isso é desnecessário, mas tá rolando aqui, vamos dizer assim. Bem, o que importa é morrer aqui com a regra da cadeia de novo. Ó, tangente da raiz do seno de x ao quadrado. O bicho é feio. De novo, a gente tem que ir pegando as coisas aí passo a passo. Ele faz do jeito dele, a gente faz do Hum, nosso. O nosso é mais fácil, ao meu ver. hum, Eu já sei que a derivada da tangente é a secante ao quadrado, como você mesmo falou. hum, Então, eu vou escrever o seguinte: eu vou escrever que a derivada aqui é a secante ao quadrado de quem está ali dentro, né? hum. Vezes a derivada de quem está ali dentro. Então, agora eu preciso derivar quem está ali dentro. Preciso resolver Hum, esse cara, não é mesmo? tá. Isso Sim. que eu acabei de fazer, querendo ou não, é a regra da cadeia do jeito rápido, né? Derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, derivada da tangente dessa parada toda é secante ao quadrado dessa parada toda, Hum, só que vezes a derivada dessa parada hum, toda. Muito bem, quem que é a derivada dessa parada toda? Não é difícil, é de novo utilizar a regrinha da cadeia de novo. Ó, isso aqui é elevado a 1 meio, né? Então é 1 meio seno x ao quadrado na menos 1 meio, hum. certo? Certo. Muito bem. Então agora a derivada de quem está dentro. Quem é que está dentro aqui da minha função? É o próprio seno de x ao quadrado. Então eu preciso derivar agora o seno de x ao quadrado. Né? Porque quem que eu derivei? Eu derivei a raiz do seno de x ao quadrado, né? Daí eu sei Hum, que pelo tombo cai 1 meio, fica aqui na menos 1 meio, derivada de quem está dentro. Lembra que era a derivada do gelinha? Ficava o g aqui e uhum, aqui é a derivada do gelinha, né? sim. Então tem que derivar essa desgraça ainda. Agora, quem que é a derivada de seno de x ao quadrado? Meu Deus. Bem, eu sei que a derivada do seno é o cosseno. Então, cosseno de x ao quadrado. Derivada de quem está dentro, ou seja, a derivada do x ao quadrado. Mas essa aqui é tranquila. Derivada de x ao quadrado é 2x. Uhum, Beleza? Agora está uhum, derivado. Então, esse jeito aqui, quando você pegar para ler de novo, você não vai entender. uhum, Você só entendeu aqui durante a uhum, minha explicação. uhum, Por quê? Porque eu fui muito direto ao ponto, uhum. entendeu?
talvez, para você, ou melhor, sempre, né? Para a gente Uhum. conseguir aprender bem a matéria, tem que fazer dos jeitos mais devagares primeiro, para ir entendendo a coisa passo a passo, Uhum. e depois você vai e pega a coisa de fato, né? Mas minha dica é Sim. que você tente chegar na mesma resposta que eu aqui, porque esse é um bom teste, né? Para ver se você pegou a lógica da derivadinha do mal aí. Uhum. Beleza? Show de Beleza. bola, então. Eu vou te mandar tudo que a gente fez hoje. E Beleza. nossa aulita nova é na sexta, às Sexta. 15 Isso e às aí. 17 do Brasil, né? Não. Peraí. Não, É, acho que é 15 antes. a 17 do Brasil. Não, acho que é 1 hora só na sexta. Peraí, não, a gente mudou. Ai, não. Era. A gente mudou porque ia ser 2, mas daí acontece que Virou. você disse que não queria Não, até eu tenho. muito tarde, daí eu peguei e É, coloquei ela mais cedo. das 15. Não, eu tenho marcada como meio-dia. Olha no aquele que tá Não, fixado. meio-dia não tem, não. É, ah, Meio-dia olha já tem, meio-dia eu já tenho outro aluno. não, mas olha até no que tu fixou do horário que eu te mandei naquela última conversa que a gente tem, tá lá dia 13 de Não março, pode fazer no meio-dia. horário que a gente fez na semana passada, só que a Ah, gente até conversou sobre, tu falou assim, vou até te mostrar a agenda. É muito ruim porque aqui na Itália é tarde, e daí então tem como tu colocar 1 hora para cima? Daí eu fiz isso, eu coloquei ah, das 15 às 17, né? não, não, isso eu tenho peraí, ó, deixa eu te mandar o que que eu tenho aqui como os horários. Que na verdade é esse que está fixado no, no WhatsApp. A gente fez isso de adiantar a aula nas últimas segunda, sexta, a gente fez. Eu tenho 1 hora só marcada nessa sexta que estava como meio-dia. É, Tá. Vou dar um jeito, eu peraí, vi lá, vou dar um jeito. peraí. Falar com os outros alunos aqui. Eu já vi, eu Ó, já vi. Depois eu falo com é, eles. Então tá, até qualquer coisa, se não der, me avisa. Mas a princípio era isso que eu tinha. Se tu quiser, deixa eu ver, eu consigo, se não der meio-dia, que tu falou que tu já tem marcado um aluno, eu consigo. Se tu quiser um pouco depois, ou as 2 ou as 3, mas aí continua só 1 hora na sexta-feira. Não, eu coloco ele, eu tento. Eu coloco, eu coloco. Bom, Vou qualquer falar coisa com o a Luizinho. gente se fala. Tá bom, beleza. Tchau, valeu. Tá bom? Obrigada. Tchau.